A entrevistada tem um rosto ovalar, aparenta uma fisionomia europeia, cabelos loiros e crespos encaracolados até os ombros, com uma idade aproximada entre 30 para 40 anos, veste uma blusa azul com os dizeres Comissão Técnica na parte esquerda do peito. Começou pequena a associação? Isso, a gente começou em 2015, a gente tinha em torno de 20, no máximo 20 envolvidos. Uhum. Né? Atingia quantas pessoas no início? Eram umas 20 pessoas, mais os familiares, e era apenas eu e a outra idealizadora, a professora também de educação física, minha amiga Ana Paula, e éramos nós duas, a gente era as professoras, eram as idealizadoras, era as que corriam atrás de tudo, né? Então, como é que começou? Então, quando iniciou até tomar forma, até atingir outros municípios municípios gaúchos, isso teve um papel de divulgação muito grande, ou foi uma situação em que teve algumas vezes sorte, outros apoio? Como é que foi esse amplitude? Como é que se ampliou até este momento a sua associação? Eu acho que, eu não sei se tu chegou a assistir, Mário, aquele filme Corrente do Bem. A nossa associação, ela começou a ser divulgada bem como no molde do Corrente do Bem, né? Porque a gente não tinha, assim, hoje os recursos que a gente tem de Instagram, né? Dessas lives, dessas coisas que nós temos, né? O recurso era bem menor em 2015, porque o que aconteceu, né, com a internet de 2015 para agora é uma coisa absurda, né? A gente tinha ali, a gente teve a transição do Orkut para o Facebook, mas pouco se sabia mexer nessas ferramentas. Era dessa era, né? Dessa época aí. Então, era muita coisa no boca a boca mesmo, né? No boca a boca. Então, as pessoas, elas vinham atrás de até resultados. Tá. Resultados que a gente atingia em alguns eventos esportivos, de alguns lugares que a gente levava os nossos alunos, né? E hoje nós temos até atletas, né, de rendimento, outros são de formação, outros iniciação, outros são pessoas que buscam a associação para desenvolver sua qualidade de vida, né? Nós atendemos em toda a amplitude aqui. E até chegar a este momento, foi tudo no boca a boca, né? Foi estilo Corrente do Bem mesmo. Entendo. E o Comitê Olímpico, você conseguiu ter a parceria com eles a partir de quando? Bom, o Comitê Paralímpico Brasileiro, daí foi outra luta a ser descoberta, né? Porque também eram eventos, o Comitê Paralímpico Brasileiro desenvolvia eventos esportivos, e para participar desses eventos esportivos, Mário, a gente precisava de índices mínimos. Né? E naquela época, os nossos esportes, que eram carro-chefe, era o atletismo e a natação. Então, nós precisávamos atingir um índice mínimo nesses dois esportes. E a gente começou, então, a desenvolver um trabalho um pouquinho mais específico com os alunos que mostravam que queriam desenvolver um pouco mais. Em formato voluntário, viu? Tudo no voluntariado. E aí, até conseguir, né, ser pleno como eu estou hoje, a gente trabalhou muito de graça. Muito acreditando que aquilo ia dar certo. Por isso que eu digo, tem que ter resiliência. Resiliência e seriedade.
né, e querer aquilo, e não achar, não, isso aqui não vai me trazer futuro, isso aqui não vai dar certo, porque o que tu mais escuta na rua é isso, né? Ah, tu tá fazendo por que isso? De graça, não vai dar certo, né? Hoje, tô eu aqui conversando contigo para provar que sim, é possível e dá certo. Então, a gente começou a atingir os índices mínimos ali aos poucos, com alguns atletas, e hoje temos um trabalho de referência, sim, pelo Brasil aí, e somos uma das principais equipes, né, Associação Esporte Mais, na natação, porque o atletismo daí foi tendo um pouco menos de recurso, foi ficando como segundo plano, e a natação, então, teve um boom, destaque grande, né, as pessoas também procuravam mais pela natação, por ser mais, não digo mais atrativo, mas pela oportunidade. Porque quantas Mas pessoas... também é pela fisioterapia, né? Porque Isso muitas também. utilizam a piscina para fazer a fisioterapia, né? Isso. E aí iam tendo destaque naquilo, iam gostando, e Uhum, aí a gente começou a desenvolver bastante. E então, dessa forma, né, a gente conseguiu a parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro através dos nossos resultados. uhum, Então, fui lá, fiz toda a formação na época. Hoje tem muita coisa à distância, mas na época que eu fiz, né, eu sou da primeira leva lá, das primeiras turmas, eu tive que investir no meu bolso, eu tive que ir para o Rio de Janeiro, fazer os cursos, ter a formação, aí tive que fazer provas em cima de provas, né, fui aprovada, minha formação é toda pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, uhum, né, de nível técnico. E fui chamada já para alguns eventos de base, para fazer trabalhos com o pessoal. Então, veio através dos nossos resultados, né? Hoje também temos o voleibol sentado, que também é um sucesso, né? Os nossos professores também já vêm nessa pegada, né? Não passaram o trabalho que a gente passou, que a gente já uhum. sabia a receita, a forma certinha, né? De buscar e onde ir. A gente também tem o rugby em cadeira de rodas, né? Ah, Que também já tem a parceria direto da Associação Brasileira de Rugby. Então, os caminhos vão também melhorando, né? uhum. Com relação ao poder público gaúcho, Uhum. hum, foi difícil fazer com que eles vejam esse seu trabalho? O poder público gaúcho, ele enxerga muito o trabalho da Associação Esporte Mais, Hum, muito. E acho que a gente até tem um trabalho de bastante respeito aqui, né? uhum, Aqui no nosso estado existe o Proesporte estadual, onde as empresas elas podem destinar uma parte do imposto devido ao governo do ICMS para projetos incentivados, que né? bom. Devidamente aprovados pelo governo do estado, né? Uhum, Então a gente está sempre escrevendo projetos para lá e sempre temos assim aprovação, né? uhum, O Estado ele vê que é um projeto que realmente existe, contribui com, com o cidadão gaúcho, né? E desenvolve. Então, isso também nos ajuda bastante. O que falta um pouquinho são as empresas, né? Muitas empresas ainda desconfiam uhum, dessa ajuda do governo. Então, muitas vezes eles ficam assim, querem conhecer um pouco mais a ONG, né, para saber. Então, neste momento, a gente está fazendo um trabalho de trazer as empresas para conhecer o nosso público, para conhecer o nosso trabalho ao vivo e a cores, né, não só pela rede social, pela internet, né, porque o pessoal ver que ele existe, que a gente precisa de ajuda. Porque quanto mais ajuda a gente ganha, mais pessoas a gente pode atender, né? Porque a ideia é que a gente sempre amplie a nossa gama de atendimento. aham. E todos os municípios
Vocês atendem, eu vi que atendem em Canoas, em Porto Alegre, mas em algum outro município? Isso, nós temos 2 polos, um é em Porto Alegre e o outro em Canoas, né? Uhum. Aí, nesses 2 municípios, nós recebemos pessoas de vários municípios do Rio Grande do Sul. Sim. Por isso, a nossa ideia, sim, de continuar ampliando o projeto para poder ir além ainda desses municípios que nós estamos, porque nós temos pessoas que acabaram se mudando para Canoas ou para Porto Alegre para poder ter um atendimento Uhum. da Esporte Mais, né, para poder ser desenvolvido no esporte, porque gostava muito do esporte e tudo mais, e aí teve que acabar se mudando para muito longe, né? 500 metros da sua cidade, Santana do Livramento, é longe, né? Nós temos gente aqui do Rio Grande do Terminada a Norte. segunda parte, Saiu do Rio logo Grande do Norte, se veio para inicia a cá, do terceira. Mato Grosso do Sul, do Belém do Pará. Lembrando A gente tem pessoas de tudo que é que, lugar que vêm para se cá, for né, em Certo. busca desse interesse, atendimento. compartilhe esta matéria. Caso gostem, deixe aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para receber novas notificações.